Olá, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite, meninos, meninas. A graça e a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso culto do Vejo Celebrem. Nós estamos aqui. Passou um ano, gente. Parece que foi outro dia que nós estávamos em culto, agradecendo a Deus pelo ano de 2024. E hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus por 2025. Você é muito bem-vindo. Agora eu quero pedir para vocês aquietarem. Já brincamos, já conversamos, já nos confraternizamos. Agora é tempo da gente aquietar o nosso coração, porque Deus está aqui e vai falar conosco. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Lá em 1 Samuel 7, versículo 12, é este o versículo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O contexto, um pouquinho, rapidamente, sobre esse versículo, o povo de Deus naquela época tinha se afastado do Senhor. Eles estavam na idolatria, no pecado. Mas um homem, que foi Samuel, se levantou e orou e clamou pelo povo. Assim como nós, gente. Nós vivemos os nossos dias, às vezes caminhamos de qualquer jeito, pecamos, pedimos perdão, mas o Senhor está conosco. Até aqui o Senhor nos ajudou. O mesmo Deus, que é o nosso Deus de hoje, que ajudou o povo no passado, está conosco hoje. Amém? Então, todos os dias, quando você acordar, agradeça a Deus. E você diga, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele nos consola, Ele nos guarda, Ele nos perdoa, Ele nos dirige, Ele nos dá o caminho aonde nós devemos estar. Eu sei que se a gente conversar aqui, particularmente, cada um de nós tem uma história este ano. Histórias de vitórias, histórias de tristeza, histórias de desafios, mas o Senhor esteve conosco. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez, Deus, por este dia, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque nós caminhamos durante 2025, nós tivemos desafios, nós tivemos situações que muitas vezes nós nos vimos perdidos, mas nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor estava conosco, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor é o Deus que nos levanta num momento de tristeza, o Senhor é um Deus que nos acolhe, o Senhor é o Deus que nos dá a direção, o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Senhor, nós entregamos esse culto de adoração a Ti. O Senhor é o nosso principal convidado. Sem o Senhor, nós não estaríamos aqui. Então, Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos em tudo que formos fazer aqui. Obrigada pelo Teu amor que nos cobre por inteiro. Nós Te adoramos e entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero convidar os nossos atletas e as nossas atletas, nosso novo coral, que subam. Começa o jogo e se dedica, bate forte no peito, vai de coração. É a verdade da sua vida e o alvo é ser mais que campeão. Levanta os olhos pro céu, é dele que vem a inspiração. Em Cristo que você é mais que campeão. Começa o jogo e se dedica, bate forte no peito, vai de coração. É a verdade da sua vida e o alvo é ser mais que campeão. Levanta os olhos pro
noite, graça e paz. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Léa, eu faço parte, né, do time do Vejo. E eu queria falar um pouquinho sobre a ação social que nós fizemos esse ano. Agora no Natal a gente pôde adotar 3 crianças lá da Casa de Assistência Filadélfia, que é uma instituição na Zona Leste de São Paulo, que cuida de várias crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. E as crianças adotadas foram a Emanuele, a Giovana e o Heitor. Tá? Então eu gostaria de compartilhar com vocês que foi muito bom ter feito parte disso, agradecer cada um que contribuiu e deixar assim uma mensagem simples, né? Dizer que na verdade cada presente foi feito com muito carinho, foi pensado para refletir essa ideia de que nós, né, Deus através de nós cuida, e para que as crianças elas saibam que elas são cuidadas e amadas por Deus, tá bom? Agora eu vou ler um versículo aqui para a nossa meditação. Gálatas 6:9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." E para a gente saber que servir ao Senhor é mais do que doar coisas, né? É estar presente, é participar e é levar Cristo através das nossas atitudes, né? E de cada gesto que a gente puder fazer. E sempre pensando que a gente está fazendo para o Senhor. Então, é isso, os presentes estão aqui. E eu gostaria de chamar aqui para receber o Fernando, simbolicamente lá para o CAF. Ele também faz parte de uma ação social, uma instituição. Então, eu queria que ele representasse as crianças aqui para nós. Eu louvo a Deus, né, pela fazer parte do Verde Social, e louvo a Deus pelas condições que Ele tem nos dado, né, para a gente alcançar aquele que tem uma condição um pouco mais difícil. Que esse nosso o Espírito em nossas vidas, do mover de Deus em nós, para ter o braço estendido para aquele que precisa, alcance mais corações, né, na nossa igreja, né, onde nós estivermos. E eu falo com as crianças e falo com os professores do projeto, né, que se nós estivermos no lugar e ali a gente não vê nenhuma diferença acontecendo, está faltando Deus. Porque Deus, onde Ele chega, Ele transforma, Ele divide, Ele compartilha, Ele renova, né, e Ele sustenta, Ele é tudo. Deus é tudo em todos nós, né? Louvado seja Deus por isso. E eu louvo aí o trabalho do Vejo, o Luvian e toda a liderança, por olhar para outros projetos, né, além do Bola da Vez, olhar também para o CAF, né, e que a gente possa alcançar ainda e ter condições de atender mais projetos sociais aí em 2026. Obrigado, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus missionário. A graça e a paz do nosso Deus missionário e do esporte. Amém? Amém. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos hoje. Hoje é um dia especial. Além da premiação, nós teremos um tempo muito jóia aqui com um ex-atleta de futebol profissional que já está aqui conosco, que tem uma história fantástica.
Mas antes, eu gostaria de, assim como nós compartilhamos sobre a questão do vejo social, a alegria de adotarmos 3 atletinhas do CAF, e agora compartilhar também uma outra alegria, que é o cuidado com a saúde. Lembrando-se que nós somos integrados, corpo, alma e espírito. De nada adianta cuidar só da alma e do espírito e o corpo que lute. Nós temos que cuidar do nosso corpo também, porque ele é o templo do Espírito Santo. E mediante esse cuidado e a atenção com relação a isso, nós no Vejo Saúde temos esse cuidado. Então eu gostaria de chamar aqui a enfermeira Maria. Uma salva de palmas para Jesus e para a enfermeira. Nós como pais, nós estamos assim muito satisfeitos. E eu, grata ao Senhor de poder estar utilizando a minha profissão, estar ofertando na casa do Senhor o meu servir, que há tempo já estava parado, né? Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E além disso, como ela disse, no Vejo Saúde nós temos a nutrição. No final nós vamos falar sobre isso, e principalmente o nosso atleta, ex-atleta que está aqui, ele vai compartilhar. Dificilmente você encontra na base de clubes do alto rendimento esse cuidado que nós temos. Para vocês terem uma ideia, então está aqui todo o contexto. Então nós temos ali desde a questão da declaração clínica, importantíssima, onde nós temos ali a história prévia da moléstia adquirida. O que significa isso? Significa que nós temos até esse cuidado com relação aos atletas. Caso nós encontremos alguma patologia, nós já temos ali não só o cuidado, mas a questão de encaminhar, né? Sim. Então eu queria que, rapidamente, enfermeira Maria, você explicasse só a questão, né, do peso, altura, índice de massa corpórea, o score ali, e a questão do diagnóstico. Nós não estamos aqui para, como eu posso dizer, para sim confrontar, mas assim, não deixar nenhum atleta sem graça com relação de repente a um sobrepeso. Pelo contrário, nosso objetivo aqui é ajudá-los a entender a integralidade, corpo, alma e espírito. Então, eu queria que você rapidamente explicasse. Aqui nós entramos com uma tabela do peso e altura. E aí o peso e a altura, ele vai nos dar o quê? O índice de massa corpórea. E aí ele vai trazer o quê? Vai trazer para nós o score. O score, a gente vai se basear e vai dar aqui para a gente, no resultado final, que está marcando ali como um diagnóstico, se o nosso atleta está acima do peso, se ele está abaixo do peso ou se ele mantém um peso normal, tá bom? Então vai ser o quê? Um acompanhamento entre peso e estatura do nosso atleta, e nós vamos conseguir mensurar isso numa periodicidade, né? Que nós estamos ainda estabelecendo de quanto em quanto tempo a gente vai fazer essa mensuração. E como nós dissemos, nós observamos alguma alteração, nós não vamos constranger a criança de forma alguma, né? Nós não vamos constranger o atleta. Mas aí nós queremos o quê? Ensiná-lo, ter uma reeducação, e aí nós vamos entrar com um plano da nutricionista para poder estar alertando os pais e chamando a atenção desse atletinha em questões alimentares, tá bom? Lembrando que nossas crianças, né, os nossos filhos, quem vai ensiná-los e quem vai adequar as dietas somos nós, as mães, né? Nós, os pais, né? Então, o trabalho
do pai. O trabalho que vai acontecer aqui, o resultado vai depender bastante do papai e a mamãe estar junto aqui para ter um resultado positivo no peso e a estatura do seu filho, tá bem? Eu trouxe para o Louvian, que eu também, o meu filho é o Tiago, e eu estou levando ele também no endócrino por conta de peso e altura. O score dele está dentro da normalidade, mas eu já fui buscar o endócrino porque ele deu até uma diferença no hormônio dele, tá bom? E aí a gente está buscando esclarecer isso, fazendo os exames, já entramos com uma vitamina. Então é dessa forma que a gente vai querer estar trabalhando aqui com os atletinhas e com vocês pais, tá bem? Amém? Amém. Então tá aí o Vejo Saúde e Enfermeira Maria, muito obrigado pela sua disponibilidade em servir, pelo seu excelentíssimo trabalho. Que Deus te abençoe e siga te usando mais e mais. Amém. Amém. Então vamos para a nossa premiação do Vejo X1. Como vocês podem observar, o Vejo X1, ele acontece aqui todas as quartas-feiras. O X1 nada mais é do que um jogo dinâmico e intenso, disputado entre dois atletas. X1 é porque é 1 contra 1, em um pequeno espaço, exigindo habilidade, preparo físico, inteligência tática e, principalmente, a verdade no jogo. Enquanto o André organiza, eu gostaria de chamar aqui estas 3 atletas que têm feito toda a diferença. A primeira que eu gostaria de chamar é a Manu. Manu, vem aqui. Senta aqui, Manu. A segunda que eu gostaria de chamar é o meu melhor 1/4, a minha Radassa Esther. E aonde está ela? Vem aqui. Estas 3 meninas estão fazendo a diferença às quartas-feiras. A diferença porque elas entenderam e mesmo sendo meninas, porque o esporte é para menino e para menina. Então está aqui a prova de que o X1 também é para as meninas, assim como o futsal, assim como o basquete, assim como o vôlei. E uma notícia em primeira mão, querendo Deus, para o próximo ano, nós teremos modalidades específicas para as meninas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E como forma de gratidão, eu gostaria de presenteá-las por todo esse tempo que nós estivemos juntos durante esse ano. Vocês são bênçãos de Deus. Meninas se tornarão mulheres de Deus. Amém?
E agora um momento especial, porque nessa premiação, no feminino, ela foi a vencedora. E como forma de carinho e gratidão, assim como Jesus Cristo nos ensinou, nós teremos agora um momento muito especial. Um momento que eu creio que ficará marcado na memória e no coração das nossas 3 atletinhas. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Sem ti, Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Eu não suportaria. Eu morreria sem ti, Deus.
enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com Som. roupas novas. Amém. Você pode se colocar de pé? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento. Orar. Orar por essas meninas que são o futuro da nossa igreja. Essas meninas que têm feito a diferença todas as quartas-feiras. Curve sua cabeça, estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso grande treinador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Oramos em específico pelas meninas, por todas as meninas, por todas as mulheres desta igreja, desta cidade, deste estado, deste país e de todo o mundo. Oramos porque nós sabemos o quão é complexo, não só a vida das meninas nesse contexto, mas oramos em específico para cada uma atleta que representa o teu time, que joga por você, Jesus. Cuida de cada menina, cuida de cada mulher, para que elas possam seguir assim como nós, amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa foi a premiação, pode se sentar, a premiação do feminino. André, pode tirar, por favor. Pode tirar as cadeiras. Agora vamos à premiação do X1. Passa para mim, por favor, Fabi. X1 masculino. Lembrando-se que o que foi levado em consideração não só a forma do jogo, mas principalmente alguns princípios, tais como a mordomia, o cuidado com o seu uniforme, o cuidado com o seu material. A pontuação levamos em consideração, mas principalmente a sua conduta como um atleta cristão. Sempre que presente, ele esteve aqui para fazer a diferença. Então eu gostaria de chamar aqui o campeão do X1 2025. Gostaria de chamar aqui ele, Enzo. Não esperava, né? É assim que Deus faz. Quando menos esperamos, Ele nos presenteia. E o mais importante de tudo isso é você estar no foco, jogando para Jesus, cuidando do que Ele te deu e anunciando o Evangelho. Então agora você, como um jogador profissional, né, que se for da vontade de Deus será, já tem até o banner atrás de entrevista, olha, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem de encorajamento para todos os outros atletas.
ter jogado nas quartas-feiras. Ter um tempo com Deus, ter um tempo com todos vocês e abençoar Deus, fazer meu devocional com todos vocês e jogar bola. Foi muito legal jogar com eles. Pode passar para mim, por favor, Fabi? Bom, então esse foi o X1. Agora nós vamos para o Vejo Liga Brasil dos Povos Mais Não Alcançados. A lista de países com mais povos não alcançados, ela é dinâmica. Então nós escolhemos aí 3 países em que nós já estivemos lá, pela graça e pela misericórdia do Senhor, anunciando o Evangelho por meio do esporte e que abrigam as maiores concentrações. Então está aqui algumas fotinhos, né, desses países. Então a Índia, Laos e a Indonésia. Mas antes, eu não poderia deixar de compartilhar também o que nós estamos realizando, haja vista que o Vejo Liga Brasil acontece aos sábados, no ProSaber, e lá, paralelo a isso, nós temos mais alguns chamam de departamento, nós chamamos de time. E graças ao bom Deus, pela sua misericórdia, Ele nos presenteou com mais um time. Então, gostaria de chamar aqui, ó, já teve a enfermeira, agora a professora Késia. Vem até aqui. Pega o microfone, por favor. E aí, professora Késia, fruto de oração, graças ao bom Deus. Queria que você contasse um pouco sobre como tudo começou, e é emocionante ver essas crianças e o que Deus tem feito aos sábados. Graça e paz. Assim, para mim está sendo muito gratificante. Resposta de orações deles, né? Do Luvian em específico. E resposta de oração eu com Deus. Porque eu sou professora, né? Leciono, o meu maior período de tempo é em escolas particulares. Mas eu sempre estava pedindo para Deus, mas eu quero fazer algo mais específico para o Senhor. Não que eu não faça nas escolas que eu já atuei, né? Eu faço primeiro para o Senhor. Mas eu queria algo mais específico. E nisso, o meu filho, Felipe, ele fazia futebol num outro local. E o Senhor me despertou, né? Falei, nossa, mas lá na igreja vai ter, já tem, né? O Ministério de Esporte. E foi aí que eu coloquei ele no Ministério Vejo. E eu não ia com frequência, mais o meu marido. E num dia eles tiveram uma reunião com os pais. E nisso eles falaram que tinha esse propósito. Aí eu falei, não, é para mim. Assim, eu tive uma certeza absoluta, né? No meu coração. E Deus preparou meninos especiais. Alguns estão aqui. Então, assim, eu aprendi a amá-los. Talvez eles não sabem o quanto, né? Mas eu tenho orado, tenho pedido para Deus, para eles e as famílias. Então, assim, é fruto da minha oração também, eu estou muito feliz. Amém. Então, eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento para os pais e para os atletas que estão aqui. Então, pais, é interessante o esporte, sim. O futebol em específico, né, que os meninos têm um grande apreço, né, por isso. Não só os meninos, né, eu também gosto muito de futebol, curto e assisto, e quando posso vou também nos estádios. Mas, além disso, Jesus em primeiro lugar, e que os pais
estejam incentivando, não vou dizer cobrando, né? A cobrança se torna algo que acredito que não faz muito bem, mas incentivando seus filhos na educação, estando próximos a eles, né? Vendo o que está acontecendo, ouvindo, né? Porque nós como mães, né? Eu sou mãe também, muitas vezes a gente já chega cobrando, né? Já chega julgando, mas vamos ouvir mais os nossos filhos, né? E estar com eles em devocional também, participando, porque aí vocês vão saber de fato o que o coraçãozinho deles estão sentindo. Inclusive, Deus chamou a minha atenção para iniciar com um trabalho emocional, né, com eles. Então, o meu trabalho está sendo trabalhando sobre ansiedade, sobre a questão emocional, né, do que eles sentem, do que eles passam. Então, eu estou para ouvir, né, eu escuto bastante. Então, esse é o nosso objetivo, né? E tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Obrigada a você. Deus te abençoe. E também de primeira mão, querendo Deus, ano que vem, além do português, do alfabetismo e do reforço escolar, inglês. Então vão sair daqui missionários falando o bom português e o inglês. Amém? Bom, então vamos lá. Premiação. Vamos começar do terceiro, segundo e o primeiro. E depois os prêmios individuais. Em terceiro lugar, prepare aí. Em terceiro lugar, segura aí, Fabi. Só quando eu pedir. No 3, hein? Em terceiro lugar. 3, 2, 1. Vai. Laos. Uma salva de palmas para Laos. Podem subir. Laos. Então, nosso orador oficial orará não só por Laos, mas também pelo seu time, para que ano que vem, né, vocês consigam melhorar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um Vejo Arena, Senhor. Eu oro especial pelos times, Senhor, por todos, Senhor. Que no próximo ano, Senhor, que a gente possa ir melhor, que o Senhor coloque a mão na vida de cada um que está aqui, Senhor. No nome do Senhor Jesus, amém. Agora vocês vão dar as mãos. Isso. Aí quem vai tirar foto aí, preparem. Aí no 3, vocês vão levantar os braços e vão dar um vejo, tá? Vamos ver? 1, 2, 3. Aê, uma salva de palmas, podem sair. Tá aí, Laos. Em segundo lugar, no 3. 3, 2, 1. Indonésia. Podem ver. Ó, o princípio da mordomia, hein? Com uniforme. Ó, 2, hein? Tá? Fica aqui, ó. Vem mais pra cá. Isso. Fica do ladinho. Cada time tem média 8 atletas. Então, pelo que eu percebi aqui, 4 ficaram na imigração, né? Provavelmente missionários foram descobertos. Então precisamos orar por esses missionários que ficaram aí presos na imigração.
Bom, você já falou demais, está até com 2 medalhas. E aí, campeão, como foi para você o Vejo Liga Brasil dos povos mais não alcançados? Primeiro de tudo, foi muito legal. Também a gente aprendeu muito sobre... Como eu posso dizer? Sobre a Bíblia, sobre Deus. E foi da hora. Eu acho que foi muito bom, porque foi muito divertido, bem acirrado. E a gente também conseguiu desenvolver as coisas que a gente aprendeu também lá. E foi muito, muito divertido mesmo. Foi divertido. Ainda deu pra gente aproveitar o futebol que a gente gosta. E foi isso. Amém. Em especial, além dos 4 que ficaram presos na imigração, há uma observação muito jóia, porque, como eu disse, nós focamos a base. Então, desde dos 10 aos sábados, dos 10 aos 17 anos. E o Lucas Lima, no próximo ano, subirá de categoria, né? Esse é o último ano dele, né? No sub-13, ano que vem ele já estará no sub-14, né? Então é assim o nosso objetivo, que a gente possa ter a base para futuramente ter um atleta aí profissional, amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos em nome de Jesus. Então vai lá, dão as mãos, no 3 vocês vão levantar, prepara aí a foto, no 3, vejo, hein? 1, 2, 3. Aê, uma salva de palmas, pode ir lá. E agora o campeão. O campeão dos campeões. Pode colocar, Fabi? Índia, vem pra cá, Índia. Então está aqui a Índia, né? O Coutinho, que a sua bagagem também ficou retida no aeroporto, né? Aí você não conseguiu o uniforme, mas glória a Deus por vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está faltando 2, né? Faltaram 2 que também ficaram presos na imigração, junto com a mala do Coutinho, né? Mas oramos, então... Vamos lá. Já que Coutinho vai orar, pode ser, Coutinho? Você vai orar pela Índia, pelo povo da Índia e pelos atletas que aqui estão. Obrigado por tudo, né? Por a gente estar aqui também. Que também Deus abençoe cada atleta que está aqui nessa noite. E que a gente teve a oportunidade de estar aqui, né? Conseguir jogar... ter tops, né? Top 1, top 2, top 3. Eu agradeço por cada coisa. Que Deus abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá aqui o campeão. Vocês vão dar as mãos. E aí no 3, vejo. Os times anteriores não tomaram café, não almoçaram, estão esperando lá a nutrição, né? Que sai um, vejo! Quero ver grito de campeão. No 3, hein? Beleza? Os braços lá em cima e campeão. Vocês sabem o quanto vocês lutaram para chegar até aqui. No 3, hein? 1, 2, 3. Podem ir. Pode ir, Coutinho.
Agora vamos às premiações individuais para que a gente possa ir para o jogo. Então vamos lá. Pode passar. O Bola de Ouro. Foi aquele que foi o artilheiro e, além da artilharia, se portou como um verdadeiro atleta cristão. Então eu gostaria de chamar aqui ele, Lucas Lima. Parabéns, Lucas. Que Deus te abençoe, viu? Fica aqui para a fotinha oficial. Cadê o nosso fotógrafo? Olha nesse aqui, depois você olha ali, ó. Uma salva de palmas para o nosso Bola de Ouro. Vai lá, Lucas. Obrigado. Deus te abençoe. E agora, o nosso, pode passar, Luva de Ouro. Ele que não só teve uma postura de atleta, mas os seus latidos incontestáveis. Quem latia no gol? Quem lembra? Ah? Quem? Felipe Leite. Vem aqui. Parabéns, viu? Fotinho, ó. Foto aqui, depois ali. Calma, calma. Não, calma, vem aqui. Aí, agora sim, vai. Aí, mano. E o nosso missionário, ele é tão missionário que ele não veio. E aí será entregue, né? Ele que tem uma história muito bonita. Volta um pouquinho, Fábio, por favor, que eu vou mostrar ele aqui na foto. Nosso missionário. Mas infelizmente ele está estudando, né? E aí não pôde vir, está estudando teologia já. Né? Aqui ele já está escrevendo aqui a carta aos Coríntios. Esse é o nosso missionário. E eu gostaria de chamar o Fernando aqui para representá-lo. E já orar. Fabi, deixa na fotinho dele aqui, por favor. Isso. Fernando, eu queria que você orasse pela vida dele. E aí será entregue o presente. É uma mochila para que ele coloque ali a sua Bíblia, o seu devocional e siga anunciando o Evangelho. Então eu queria que você orasse por ele. Amém, amém. Louvado seja Deus. É interessante o Luvian falar sobre missionário. De missionário. Que a gente faz uma brincadeira, né, com eles, né? E lá na equipe do Bola da Vez, ele é um missionário também, não sei, nós não conversamos sobre isso, né? Eu não tinha falado isso pro Luvian. E lá ele falou assim, professor, ele é meu missionário mesmo, então ele que busca as crianças às vezes lá em cima, né? Umas crianças que não estão indo, ou crianças que nunca foram no Bola da Vez, que não estão com a gente. Ele fala, não, eu vou buscar, eu vou trazer, então... né, Deus abençoe a vida do Davizinho. Davizinho é uma figuraça. Pena que ele não veio, ele está viajando. Eu vou pedir para vocês colocarem os seus corações em Deus e orar pelo Davi, porque
Isso daí promete, viu? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Pai querido, de podermos cuidar, ó Pai querido, dos futuros pastores, futuros missionários, Pai querido, e servos do Senhor, ó Deus querido, da amada igreja, Pai. Aquela que, ó Deus querido, vai realizar o trabalho que nós, ó Deus, realizamos hoje, vão fazer trabalhos ainda melhores, Senhor. Pai querido, nós colocamos em especial, ó Deus querido, o Davi Rodrigues nas tuas mãos, Pai querido, e pedimos, Pai, cuida, Deus querido, do teu filho, Pai amado, cuida do teu servo, continue ministrando no seu coração, no coração da sua família, para que eles, ó Deus amado, invistam no Davi, Senhor, para que nós possamos, ó Deus amado, junto com eles, Pai, que com ele, ó Deus, vermos os frutos, trabalharmos juntos, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, Pai. Também quero te agradecer pelo irmão do Davi, que é o Robson, Pai querido, que tem nos ajudado nos treinos e tem, ó Deus querido, sido um missionário do Senhor também nas quadras, lá no Jardim Santo André. Bendito seja o nome do Senhor por essas vidas. Nós oramos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Davizinho que nos impressionou na última quarta-feira, foi na última quarta? Com uma oração, né? Eu lembro que a Sandra pediu para que ele orasse, aí ele disse assim, para que ele se levantasse, fosse até lá, e ele disse, não, capelã Sandra, não compensa. E queridos, a oração foi tremenda. Mas amém. Então vamos para o nosso aquecimento, para a gente ir para o jogo, que o atleta está aí querendo jogar, né? O aquecimento hoje vai ser simples, vocês perceberam, nós não temos aí. Pode colocar no aquecimento, Fabi, por favor. Nós não temos ainda o nosso Vejo Louvor, porém, vamos aquecer. O aquecimento é simples. O seguinte, é o nosso grito de guerra. Estão todos de pé? Eu falarei eu, e aí vocês, mas com essa vontade a gente não sai do vestiário. Eu, a verdade. 1, 2, 3. Isso, ficou legal. Se na próxima a gente fizer direitinho, a gente já vai para o jogo, tá? No 3, ó, 1, 2, 3, os dois braços lá em cima, Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu. Tá ficando bom. Time bom ganha jogo no vestiário. Então você imagine você lá no seu vestiário, o adversário no outro vestiário, ele escutar, veja! Eles já vão falar, vai dar não. Aí já pipoca, já ganhou o jogo. Vamos lá? Eu, a verdade. 1, 2, 3. Uma salva de palmas para Jesus. Podem sentar. Bom, gostaria de chamar aqui ele que é meu amigo, meu irmão. Nos conhecemos lá no Recife, quando ele já estava jogando no Sport Recife. Tive o privilégio de ir até lá para uma reunião de um grupo local de atletas de Cristo que nós tínhamos lá. Foi então que eu o conheci e foi amor em Cristo, amor, a amizade e esse amor em Cristo que permanece até hoje. Então eu queria chamar aqui para compartilhar conosco esse tempo, um pouco da sua história, Everton Páscoa. Uma salva de palmas para Jesus. Oi, oi, oi. Boa noite, galera, tudo bom? Prazer, obrigado, Luvian, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ser bem breve mesmo. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. E fez muita coisa, da onde Deus me tirou até onde Ele me levou. Essas fotos aqui, bacana. Faz 7 meses que eu parei de jogar futebol. Eu carrego um versículo comigo que está em 1 Coríntios 2,9, que fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo, para mim, é o meu predileto. Ele me conduz. Só que eu comecei a minha jornada com 6 anos de idade. Quem de vocês aí tem 6 anos? Olha aqui, ó, 6 anos, 6 anos. Vem aqui rapidinho. Ei, 6 anos você tem? Ó, não tem vendo. 6 anos. Aqui, ó, vem aqui. Vem aqui rapidinho. Tem não? Ah! Então, eu comecei a minha jornada com 6 anos de idade. É gato. Para quem não sabe, gato é quem tem a idade adulterada no futebol. Eu comecei com 6 anos de idade, meu pai me colocou na escolinha, despretensioso, e ali eu comecei a minha jornada. Dos 6 aos 11 anos de idade, chega aí, Vitor. Vem aqui. Pega aí a bolsa, por favor. Dos 6 aos 11 anos de idade, eu estava na escolinha. Com 11 anos, foi o meu primeiro time. 11 anos. O Vitor, ele tem 10 anos, eu estava até conversando com ele. E olha para vocês, só para vocês terem uma ideia. Vitor tem 10, eu tinha 11. E eu acordava às 5:30 da manhã, mais ou menos dessa idade, desse tamanho, com a minha mochilinha nas costas. 6 horas o ônibus passava no ponto e eu vai andando. Das 6 às 7, o que acontecia? Ônibus. Aí chegava às 7 horas, fica andando aí, vai. Aí chegava às 7 horas da manhã, lá no Brás. Eu sou de Diadema, não me apresentei, mas deixa, vai andando aí, vai. Eu sou de Diadema, eu casado, hoje tenho 3 filhos, Caleb, Radássia, Hannah. E com 10, 11 anos, eu fazia essa caminhada. Eu saía de Diadema, ia para o Brás, dava 1 hora de ônibus. E aí eu fazia uma caminhada sozinho. Meu pai me dava a passagem, eu esqueci desse detalhe. Meu pai dava a passagem e tinha que pegar 2 ônibus. Só que eu só tinha dinheiro de 1 ônibus. Então, eu acordava às 5:30 da manhã, pegava o ônibus às 6, ia até às 7. E das 7, eu tinha 40 minutos para chegar lá no Canindé. Então dava 40 minutos essa caminhada aí. Desse tamanho, menininho com a bolsa nas costas, andando na rua. Era literalmente desse jeito. Cansou? Eu cansava, viu? Mas tá bom, Vitor, tá bom, obrigado. Uma salva de palmas pro Vitor. E do tamanho dele. E nessa caminhada, muitas vezes eu chegava no meio do caminho, aí eu voltava para casa. Falava, não vou até lá não. Aí depois, por quê? Porque eu tinha que chegar lá. Aí lá nós nos trocávamos. E aí, ali no Canindé, no Tietê, eles levavam nós lá para Guarulhos. Aí de Guarulhos tinha que voltar, fazer a mesma caminhada. Chegava e ia para a escola ainda. E aí muitas vezes eu voltava. Numa dessa situação que eu voltei, e muitas vezes eu voltava, não era... Quando eu cheguei... Alô? Boa. Quando eu cheguei na Portuguesa, os meninos já estavam de férias. E aí não tinha WhatsApp na época, não tinha essa facilidade na comunicação. E eu perdi uma oportunidade ali, porque eu já não sabia mais quando eles voltavam. Aí foi uma lição que eu levo essa lição para a vida. Quando o Luvian me fez o convite, eu já estava em prontidão. Por quê? Com 11 anos eu aprendi, eu nunca mais perco uma oportunidade. E eu perdi a oportunidade ali. Depois eu fui para o Palmeiras com 13. Com 13 anos eu estou ali no Palmeiras, eu fico 1 ano e meio fazendo teste. 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio eu faço teste.
Hoje eu vejo os meninos, às vezes estão uma semana, 10 dias, já estão agoniados. Ah, o treinador já não me passa, eu vou parar de ir. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo teste no Palmeiras. Passei, depois de 1 ano e meio. Fiquei mais durante 1 ano e meio no Palmeiras. Deu 3 anos. No dia do meu aniversário, de 16 anos, o treinador me mandou embora. E ali eu fiquei chateado. Vou para casa. E é um baque para mim. Só que aí passa uns 40 dias, eu vou para o Audax de São Paulo, que na época se chamava Pão de Açúcar. Chego no Pão de Açúcar, fico 1 ano no Pão de Açúcar, faço um grande campeonato, e o São Paulo me contrata para jogar no Sub-20. E detalhe, eu já tinha feito uns 9 testes para tentar entrar no São Paulo e nunca tinha conseguido. E ali eu faço um campeonato muito bom pelo Audax e o São Paulo me contrata com um contrato profissional e tudo, e eu chego no São Paulo. Chego no São Paulo, machuco o joelho e não consigo jogar ali. Quando eu recupero, ia começar um campeonato. Na semana do campeonato eu pego uma conjuntivite, aí o treinador fala, ó, vai para casa, porque senão você vai passar conjuntivite para o seu time, pro time inteiro. Vou para casa, e aí eu não jogo o campeonato, porque quando eu volto, o campeonato já está rolando, e eu perco o campeonato. Sou mandado embora. Quando eu sou mandado embora, eu volto para o Audax, fico ali no Audax um tempinho, e o Grêmio me contrata. Lá vai eu para o Grêmio. Fico lá no Grêmio, no Sub-20. Quando eu chego no Sub-20 do Grêmio, o que acontece? Eu fico de escanteio. No elenco tinha 42 atletas. 20 ia para jogos do campeonato, 20 ia para jogos festivos, 2 ficava de fora, eu era um dos premiados e ficava de fora. Certo dia, para vocês verem como que era, e muitas vezes o jovem sofre mesmo dentro do futebol. Dia de vacina, estava todo mundo tomando vacina. Quando chega na minha vez, Everton, você não precisa não. Pode, você. E aí, eu volto para casa, chorando, tal, triste, desanimado. Fico 8 meses nessa situação lá no Grêmio e sou mandado embora. Chego, volto para o Audax, já bem desacreditado, e os caras me mandam lá para a Suíça. Lá vai eu para a Suíça. E nisso eu já tinha 18 anos. Vou para a Suíça sozinho, chego lá na Suíça, eles falam para mim que iam me arrumar uma casa, eu ia ficar jogando lá. Só que chego lá na Suíça, eles até me arrumam uma casa, só não sabia que a casa era do outro lado da cidade. E aí o que acontece? Eu não tinha dinheiro para chegar lá no clube. Poxa, então, dificuldade. Ligo para o Brasil, peço dinheiro emprestado e beleza. Fico lá na Suíça, eu ia assinar o contrato, quando eu estava lá, numa segunda-feira. Já fazia 10 dias que eu estava lá. Na sexta-feira, eu vou e machuco. Eu vou tirar uma bola, e aí o cara faz assim, eu chuto a trava do cara, e aí rasgo o dedão do pé. E aí eles falam assim, ó, você tem que ficar 10 dias. Só que com 5 dias eles falaram, não, vai treinar. E aí eu fui treinar. Eu treino normal. No outro dia, quando eu acordo, o dedo está desse tamanho, infeccionado. Aí eles falam assim, olha, desse jeito que está, você vai ter que voltar para o Brasil. E aí eu volto para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, já bem triste, bem desanimado. E nessa volta do Brasil, hoje minha esposa, e na época eu já conheci ela da escola, eu estou conversando com ela na internet,
para os mais velhos que vai saber, MSN, no Orkut, né? Os mais velhos agora bateu a nostalgia. Aí eu estou conversando com ela ali no MSN, aí ela vai e me convida para ir para a igreja. E eu falo, vamos. E ela achava que eu não ia, só que eu estava numa situação que eu precisava de alguma coisa, eu falei, vamos. E aí eu vou para a igreja. E aí eu lembro que eu chego na igreja e era como se o pastor estivesse falando aquilo para mim, aquele culto fosse para mim. Eu falo, eu quero isso para mim. E aí esse domingo ele muda aí é um domingo que muda a minha vida, porque eu aceito Jesus e depois daquele domingo nunca mais abandonei os caminhos do Senhor. E aí minha vida ela começa a ter um propósito. Quando eu aceito Jesus, eu recebo uma palavra. E Deus ele fala assim, usando a boca do irmão, se prepara, porque você não tem nem noção para onde que eu vou te levar. E na época eu estava no Audax, para vocês terem uma noção, 200 pessoas assistiam, a arquibancada tinha 200 pessoas. E Deus falou assim, vou te levar para um lugar que você nem imagina aonde você vai pisar. E aí eu pensei, eu tenho uma palavra. E eu vou fazer acontecer, porque eu tenho uma palavra. Eu vou fazer a minha parte. E aí eu começo a treinar igual um maluco. O pessoal sai de férias e eu fico treinando. A ponto de cair da esteira de tão exausto. E aí eu pensando, agora já era. O treinador vai me dar uma colher de chá. Ele, levanta e bora. E aí eu, bravo, mas treinando. Ia começar o campeonato. E aí o que nós imaginamos? Eu tenho uma palavra, agora já era, tudo vai acontecer. Começa o campeonato e eu nem jogo. E aí eu falava com o Senhor, poxa Senhor, eu tenho uma palavra, mas para ela se cumprir eu preciso jogar. E o campeonato rolando, e faltava 3 jogos para acabar o campeonato, o time já estava eliminado, já não tinha mais pretensão nenhuma. E aí o menino, ele sente, aí na hora que ele sente eu falo, e Deus ele tinha abençoado muito esse menino, dentro do clube. Eu falei, chegou minha vez de Deus abençoar. Eu tenho 3 jogos, e esses 3 jogos vai mudar a minha vida porque eu tenho uma palavra. E aí eu jogo esses 3 jogos, e eu fico sabendo que o Guarani de Campinas está interessado em mim. E aí vai eu lá para o Guarani de Campinas. Chego no Guarani de Campinas, aí eu penso, Deus vai mudar a minha vida aqui. Passa muita coisa, porque eu estou resumindo bastante, mas nessa época eu já estava namorando com a minha esposa, que tinha levado para a igreja. E aí nós tínhamos um casamento marcado para dezembro. Nós tínhamos não. Ela fez um propósito, mas aqueles propósitos para Deus confirmar mesmo. E eu vou resumir bastante assim, mas tinha dia, tinha data, tinha valor, tinha muita coisa que eu falei, meu Deus do céu, essa mulher, acho que ela não quer casar não. Era tanto empecilho que ela colocou nesse propósito. E aí nós tínhamos um casamento para dia 17 de dezembro. E eu pensei assim, vou receber e vou pagar o casamento, está tudo certo. Só que quando eu chego no Guarani, o clube passa uma das maiores crises da história. Eu fico 7 meses sem receber. 7 meses sem receber e com casamento marcado para dezembro. E eu chego ali mais ou menos em maio, por aí, abril. E o tempo passando, e cada dia mais eu não recebia o dinheiro.
E ela orava, 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 nem que seja só para ele receber, Senhor. Mas esse dinheiro vai sair. Eu pensava, essa menina está viajando. Ela tinha uma fé que eu não tinha. Resumindo, o que acontece? Eu falava assim, cara, eu não sou nenhum Pelé. Só eu que vou receber nesse lugar aqui? E o tempo vai passando, os jogadores que estão ali começam a mandar as esposas para casa, porque não tinha dinheiro, e eles ficavam alojados, e eu já estava alojado mesmo, debaixo da arquibancada eu morava. E aí o que acontece? A cristocidência, né? Eu ligo para um diretor lá do Audax, eu falo, aqui tá difícil. Aí ele fala desse jeito assim, ó Everton, eu vou oferecer uma situação para eles, mas eu acredito que eles não vão aceitar. E aí eu falo, não, oferece. Ele falou assim, eu vou oferecer que nós vamos pagar o teu salário, só que em troca disso eles vão te liberar a hora que nós quisermos. Só que eu acho que eles não vão aceitar. Eu falei, faz isso. Em seguida ele me liga, você não acredita. Os caras aceitaram. E aí Deus já estava preparando outra situação. Nessa que os caras aceitam, e faltava 40 dias. 40 dias. Na real faltavam 50 dias. E eu tinha até 40 dias para cancelar. Então faltava 10 dias para ser cancelado o casamento. E aí eu fui. Quando ele me pagou, que ele me pagou os atrasados, eu consegui dar entrada ali para o casamento. Beleza, casamos. O ano vira. E o Guarani estava brigando para não cair. Não caiu. Mas não caiu no sufoco. E o que acontece? Quando vira o ano, eu recebo outra palavra. Se prepara, que eu vou fazer de novo. Na hora eu falei, meu Deus, não sei o que está vindo, então vou me preparar de novo. Treinei. Quando começa o campeonato, na primeira rodada eu me machuco. E aí o que acontece? Eu perco posição. E aí eu volto. Quando eu volto, eu sou a quarta opção. Já não vou mais para jogo. E aí eu falava com Deus, poxa Senhor, eu tenho uma palavra, mas eu não estou mais nem indo para jogo. E agora? E o time ia ganhando, o time estava muito bem, mas eu não ia para jogo. Chega nas quartas de final contra o Palmeiras. Quartas de final contra o Palmeiras, Campeonato Paulista. Eu não tinha ido mais para nenhum jogo. E nesse jogo, o treinador resolveu me levar. Quando ele me leva, eu falo, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. No dia que ele me levou, eu falei, hoje vai acontecer alguma coisa. E aí o que acontece? Só que eu pensava assim, cara, eu sou quarta opção, o que vai acontecer? Zagueiro nunca entra no jogo. E o jogo vai rolando, tá 2-1, acaba o primeiro tempo, o treinador me chama e fala, Everton, você faz volante? Aí eu só falo, faço, professor, faço. Só que eu nunca nem tinha jogado, eu nunca tinha treinado, eu nunca tinha feito nada de volante. Eu pensava assim, meu Deus do céu, e agora? Ele falou, fique esperto que eu vou te colocar com 5 minutos do segundo tempo. E aí eu pensava assim, eu tinha uma palavra comigo, galera. No vestiário, depois que ele me falou que ele ia me colocar, eu tinha uma palavra que eu carregava. Literalmente não era nenhuma, era 2. Deus está comigo. 3, né? Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu ficava, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Estava aquecendo, Deus está comigo. Aí ele me chama, Everton, entra lá. Aí eu entro, começo a correr para um lado, para o outro. Nosso time ganha do Palmeiras, a gente classifica. E como eu tinha entrado, e no futebol, quando você ganha, todo mundo presta. No jogo seguinte, os volantes estavam suspensos e machucados. E aí, vai Everton, já que você entrou, você jogou, vai. E aí era semifinal contra a Ponte Preta. E aí eu jogo essa semifinal, nosso time ganha.
Aí a gente classifica para a final contra o Santos. E na época o Santos era o melhor time do Brasil. Era o melhor time do Brasil. A gente joga a final. Eu jogo 45 minutos apenas o primeiro jogo. O segundo jogo eu jogo 60 minutos. Acaba. Eu vou para casa, descansar, pensar na Série B. E aí, na segunda-feira, isso é num domingo, acaba o jogo. Na segunda-feira eu fico sabendo, Everton, o Santos está atrás de você. Aí eu, brincadeira, Santos atrás de mim? Isso na segunda. E eu nem dou bola para aquilo. Na terça-feira, é quente. O negócio parece que vai. Na quarta-feira eu estava me despedindo dos meus companheiros no Guarani e descendo para a Baixada. Quinta-feira eu fiz um dia inteiro de exames para assinar o contrato. Sexta-feira eu treinei com os caras. No sábado eu treinei com os caras. E aí quando eu chego no vestiário, Neymar, Ganso, atletas, um monte de atletas de seleção brasileira. E aí eu treino na sexta, treino no sábado e estreio de titular com a camisa do Santos no domingo, 7 dias depois da final. Então Deus fez assim, Ele transformou minha vida em 40 dias. Só que o processo ele veio muito lá de trás. Desde os 11 anos eu fazendo aquela caminhada. Porque eu falava, eu não perco mais uma oportunidade. E eu acredito que eu estou aqui para trazer um pouco da minha história e para falar no seu coração. Não perca a oportunidade. Deus ele te dá uma oportunidade todos os dias. Então não vamos deixar passar essa oportunidade. Que nós possamos buscar cada vez mais, que nós possamos adorar cada vez mais. E aí do Santos eu vou para o Criciúma. E por que eu vou para o Criciúma na época? Eu não contei porque eu tentei resumir o máximo da minha história. Eu saio de Diadema e eu nasci na periferia, morei em barraco, de madeira mesmo, e aí eu cresci nesse cenário. E eu tinha um sonho. Qual que era o meu sonho? O futebol, eu jogava futebol por esse sonho. Qual que era o sonho? Comprar uma casa para os meus pais. E o futebol era o meio que eu via mais rápido para isso, e na real era o meu único meio que eu via. Era a minha válvula de escape. Meu pai nunca me pediu, ele não me forçava, mas era algo que eu tinha no meu coração. E aí eu saio do Santos, eu vou para o Criciúma, mas porque eles estavam dobrando o meu salário, me dando um tempo maior de contrato, o Criciúma estava subindo para a primeira divisão, e eu falei, vou realizar o meu sonho. Vou para o Criciúma, consigo realizar o meu sonho. Depois do Criciúma fico um ano, vou para o Sport, onde conheço o Vian. E faz 11 anos isso, né? 2014, 11 anos já. Aí vou para o Sport, aí do Sport eu vou para o Ceará, volto para o Guarani, vou para o Náutico, Vitória. E aí eu tenho uma caminhada aí durante a carreira. Vou terminar aí depois, nos meus últimos anos, eu já começo a passar por alguns times pequenos. E eu entro num lugar que o futebol mais tira do que dá. E Deus já tinha falado no meu coração, já estava me preparando. Hoje, pessoal, eu tenho cuidado de atletas. Como mentor de atletas. Hoje eu sou mentor de atletas. Então eu tenho ajudado famílias, atletas que estão começando no seu sonho, mostrando o caminho, o caminho é esse, vai por aqui. Basicamente, é isso que eu tenho feito. Eu falei que ia ser breve. Eu fico feliz pela oportunidade. Eu sou muito grato, Luvian, pelo convite, pela sua vida. Obrigado. Galera, isso foi o que Deus fez na minha vida.
E Deus pode fazer na vida de vocês. Vocês são os futuros do nosso Brasil. Pais, apoiem os seus filhos. Eu falo com atletas todos os dias. O que as crianças, os adolescentes precisam, falo assim sem medo de errar. É de abraço, de apoio e de carinho. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Queria chamar o nosso orador oficial, que já orou pelo Ricardo Oliveira, já orou por Só. Vem aqui já foi e é ainda o nosso missionário. Então ele vai orar pelo Everton Páscoa. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Everton. Senhor, que o Senhor abençoe, Deus, ele, as oportunidades, Senhor. Que o Senhor sempre guiou ele, Senhor, colocou a mão, Senhor. Que desde o início, Senhor, o Senhor tinha um propósito na vida dele, Senhor. No nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado. Para encerrarmos então, para que você lembre do nosso plano. Eu queria que você lesse juntamente comigo o plano. O treinador tinha um plano para o time ganhar a competição mais importante de todos os tempos. A advertência. Os atletas não seguiram o plano do treinador e erraram várias vezes. A substituição. Quase desclassificado, o treinador fez uma substituição e colocou o único atleta capaz de levar o time à conquista da medalha tão esperada. O prêmio. Decididos a seguir as instruções do treinador e confiante no sacrifício do atleta escolhido, o time conquistou essa medalha que transformaria suas vidas para sempre. Hoje nós tivemos aqui a premiação. Porém, quando nós seguimos as instruções do nosso grande treinador Jesus Cristo, confiando no sacrifício do atleta, que foi atleta Jesus Cristo e hoje é o nosso grande treinador, nós conquistamos outra medalha, a nossa medalha da salvação. Essa medalha, daqui em um tempo, ela pode enferrujar, ela pode quebrar. Essa medalha, ela é corruptível. Com o tempo, ela vai gastar. Mas o nosso grande treinador nos deu uma medalha incorruptível, que é a salvação. Então, que nós possamos sair daqui hoje, crentes e atuantes no nosso esquema tático. Amém? Eu gostaria de chamar aqui, para encerrarmos, o André, a Sandra, a enfermeira Maria, o nosso Tomé, professora Késia, Fernando, Lucielma, Fabi, Leia, deixa eu ir no cantinho e ficar aqui, escondida. Não te vi, Daniel. Cadê o Daniel? Tá disfarçado? Ah, tá de santista, por isso. Cadê ela? Rô? Cadê a Rô? Vem aqui, Rô.
Você vê como eu estou bem, né? A Cláudia, vem aqui, Cláudia. Apesar de você ter pipocado, mas vem aqui. Você faz parte. A pessoa olha para mim e fica assim. Acabou, né? Acabou não, Deus vai mandar muito mais. É assim que Deus faz. Então eu queria uma salva de palmas para esse time maravilhoso. Esse é o nosso time. Então nós temos aí o censo, nós temos a capelania, nós temos o social, nós temos a saúde, nós temos a recreação. Primeira mão também, hein? Orem nesse sentido. Para o ano que vem nós teremos a academia para a terceira idade. Você pode uma salva de palmas para Jesus? Então esse é o nosso time e eu creio que crescerá ainda mais e mais para que nós possamos servir com excelência. Eu sei que para alguns vai ser um pouquinho complicado, porque aqui também, viu? Vai passar no crivo da saúde, tá? Tem que estar saudável, né? Já diria ali um missionário que Deus deu uma mensagem e um cavalo, né? Você não pode matar o seu cavalo, porque se você matar o seu cavalo, como você vai entregar a mensagem? Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou pedir para vocês ajoelharem, na medida do possível. É que eu não estou enxergando. A Lu não está aí, né, a Luciana? Saiu? Amém. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, por trás. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em gratidão ao Senhor, por esse time fantástico. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. Em específico, oro por cada um destes líderes, Senhor, que o Senhor levantou, para que o seu time seja glorificado. Oro por gratidão, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor sabe o quanto foi difícil, mas quando Deus quer, não há quem não queira. Então nos colocamos à sua disposição para servir, porque nós queremos viver o Evangelho e cumprir a missão por meio do esporte. E seguimos amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos, em nome de Jesus. Amém. Podem se levantar. Fiquem aqui ainda. Eu não posso deixar de agradecer eu não posso deixar de agradecer também que ela passou correndo ali, que ela está levando a minha melhor metade, Vanessa Daniela, minha esposa, que tem sustentado, que tem caminhado. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, como diz alguns aqui, né, que ela vai direto para o céu, que para aguentar, né, mas Deus é bom, Ele é misericordioso. Então, como uma forma de gratidão, gostaria de, eu não, mas a Sandra, nós vamos louvar só o refrão em forma de gratidão. E aí, Sandra, você já ora pelo banquete. E aí, vocês estão liberados para comer. Na sequência, o Everton vai subir aqui. Caso você queira tirar uma foto, nós vamos fazer como nós fizemos com o Sabino. Então você vai ficar ali na lateral, vai subindo, tira foto com o Everton e desce por aqui. Tá bom? Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu quero louvar a Deus. Um trechinho do refrão de uma canção que eu creio que todos vocês sabem. Vamos à capela, estamos família. É a música da
que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só que a gente só vai cantar o refrão. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dizer de novo? Queremos o teu nome engrandecer. Obrigada, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Atendendo a pedidos, então podem dar as mãos. No 3, vejo. E aí depois a Lucielma ora pela nutrição. Tá bom? Pode ir? 3, 2, 1. Uma salva de palmas para Jesus. Pode orar e libera. Vou passar só um instantezinho para Maria José. Ela tem algo para nos falar. Amém. Vamos lá, terminando. Saindo um pouquinho aqui do script, né? Mas nós aqui como equipe já queremos deixar os nossos agradecimentos a vocês. Nós aqui como equipe já queremos dizer o quanto estamos gratos a Deus e gratos a você, Lovian, que tem, assim, se mostrado tão prestativo, tão amoroso, tão criativo, tão acolhedor, com cada um aqui de nós, com cada criança, com cada pai ou mãe que te procura. E mais, né, nós queremos dizer o quanto nós vemos o seu trabalho, e eu creio, querido, assim como os meus irmãos aqui, que isso já é plano do Senhor. O Senhor, Ele une propósitos, né? E nós podemos ver agora, nesse tempo em que estamos juntos, que parece que já nos conhecemos há tanto tempo, e é coisa realmente para a gente crer e acreditar que é do Senhor. Então, nos colocamos aqui diante, né, de você e diante aqui dos pais, a nossa oferta como trabalho, a nossa oferta como servir, aprendendo dia a dia com vocês, aprendendo com o Senhor. E Sandra e André, vocês também nos incentivam, vocês estão ali, faça chuva, faça sol, vocês estão ali toda quarta, queridos. Vocês cultuam ali com as crianças. E eu creio que assim as crianças transmitem muito a vocês. E aqui nós juntos trouxemos um trecho da Bíblia, rapidinho. Vamos aqui dizer a vocês. E também tem a Vanessa, né, que faz parte de tudo isso. Van, você está aí? Vanessa, sua esposa. E nós incluímos você nessa oração, nós incluímos você nessa gratidão, querida. E também tem eu esqueci o nome dela, a Luísa, tá bom? A Luísa também está aqui, nós somos gratos a você, Luísa, nesse pouco tempo aqui conosco. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, amado. E há tempo para todas as coisas.
E hoje nós estamos honrando quem merece a honra, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe grandemente, prospere mais e mais. Amém? Obrigada. Agora sim. Agora vamos orar. Desde já agradeço a participação de todos, aqueles que puderam trazer um prato de doce, de salgado. Vamos orar para agradecendo esse alimento e esse momento de comunhão, que estaremos ainda um pouquinho mais ali, né? E vamos orar agradecendo, né, por nossas vidas, por ter o privilégio de estar aqui hoje. Cada criança, esse momento que foi dividido aqui conosco, que eles viveram. Isso é um pouquinho só do que eles vivenciam, tanto ali no Recreação de quarta-feira, como no ProSaber. Então, eles são discipulados, a alma deles estão sendo guardada primeiramente pelo Senhor, mas também estão sendo instruídas pela palavra. Em alguns que pensam que é só o futebol, não é só o futebol. Tem toda uma estratégia, né, tática, como o Lovian fala, e por trás. E nós agradecemos por esse trabalho lindo que você já vem trazendo para as crianças. Então, vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos desde já por este momento, por esse rico e precioso momento que passamos na Tua presença, que o Senhor continue conosco no momento de comunhão que teremos. Agradeço por cada vida, Senhor, meu Deus, que se dedicou, que se empenhou, Senhor, meu Deus, que esteve aqui mais cedo. Cada um, Senhor, meu Deus, que o Senhor levantou aqui neste lugar e se dedicou. E que hoje, Senhor, meu Deus, podemos ter uma excelente noite. Que cada um possamos nos alimentar, possamos nos conhecer, aqueles que ainda não conhecem, possam se conhecer através deste momento de comunhão. Desde já, Senhor, meu Deus, eu te consagro estes alimentos, cada um, Senhor, meu Deus, em Tuas mãos. Pai, abençoa, Senhor Jesus, cada dia mais. É o que eu te oro, Senhor, meu Deus, eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquem à vontade. O Páscoa vai estar aqui. Aí você faz uma filha do lado de lá, para você que quiser tirar uma foto. E aí